Gravar. Pronto. Boa noite a todos que estiverem assistindo aqui agora. Vamos iniciar nossa live capítulo 28 de Gênesis, que é a fuga de Jacó. É a continuação do pedacinho inicial do capítulo 27. A gente vai ler agora o capítulo 28. Então vamos fazer uma oração. Pedir ao Senhor Jesus Cristo que ouça as nossas orações, sonda os nossos corações e as nossas necessidades, para que a revelação da Sua palavra possa ser o suficiente para a nossa vida, possa ser o suficiente para a gente crer em Ti e seguir os nossos caminhos nessa vida servindo a Ti, Senhor. Peço para que o Senhor tire todas as distrações da nossa live, que o Senhor possa me usar como um canal, não só a mim, mas todos eles que estão ouvindo nesse momento agora. Que o Senhor possa edificar nossa vida com a tua palavra, que é o pão do nosso espírito que precisamos para o dia a dia. Então, eu peço que a sua palavra seja revelada a nós, que os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração possam estar em contato com a verdade que vem de ti. Em nome de Jesus, dai-nos uma boa live e que possamos vivê-la mais do que só ler a palavra, mas vivê-la no nosso dia a dia. Amém. Vamos lá. Então, capítulo 28, fuga de Jacó. Vou ler um versículo acima, só para a gente não se perder. Ah, não vai dar para. Ah, dá para ler por aqui, eu continuo aqui no 28. Então, vamos lá. Versículo 26 e 27. Então, Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, eu perderei a razão de viver. Então, uma coisa é a pessoa estar desgostosa e a outra coisa é a pessoa não ter mais razão de viver. Então, é como se fosse pensar ali e não estar mais vivendo, não querer mais viver. Por quê? Porque Esaú, ele teve mulheres hititas, ele casou com 3 mulheres hititas. E isso para Rebeca, como foi falado no capítulo anterior, isso para Rebeca e para Isaac era motivo de desonra, era motivo, né, de estar do jeito que eles estão aqui. Era muito desonroso para eles misturarem os povos ali, e Esaú fez isso. Então, ela falando para ela especificamente, ela está dizendo que ela não teria mais motivo algum de viver, até porque Isaac também já faleceu, né? Então, para ela seria viver com essas mulheres ali e ainda imaginar que Jacó também casaria com ela, sendo que ela sabe da promessa para Jacó, que Deus revelou isso no capítulo 26. Então, acho que é 26. Então, para ela é isso, ela disse que, olha, vá, foge, não case com nenhuma mulher hitita, vá para o meu irmão Labão, vai para aquela terra e lá você encontra sua esposa e tudo mais. Aí agora a gente começa o capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e ordenou, porque ele já vai morrer. Eu falei que ele morreu, mas ele já vai morrer. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Aqui que vem, né, Israel, porque o nome de Jacó vai mudar para Israel. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão, que é pai dele, que está falando, Isaac. Então Isaac despediu Jacó e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel. O que que significa Betuel? A casa do Senhor, é tudo que é do Senhor. E o arameu e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que o abençoar e ao abençoá-lo dera-lhe ordem dele não se casar com a mulher cananeia, o que Esaú fez. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinham, desculpa. Então, tá vendo a mistura que é toda ali? Então, ele voltou, foi lá para Ismael e foi pegar mulheres de lá para tentar fazer o correto na cabeça dele, né? Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando
a determinado lugar, ele parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. A gente tem várias imagens dessa. Acho que tem algumas artes que pintaram também, né? Que é uma imagem do céu e aí uma escada do nada, assim, sem encostar em lugar nenhum. Vem desse sonho de Jacó. Então ele teve esse sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Aqui, quando ele fala pai Abraão, vocês não terem dúvida, como assim pai Abraão, se, né, se o pai de Jacó é Isaac? Aqui ele está explicando que o pai do início deles, eles são patriarcas, né? Esses três primeiros. Então ele está falando do pai como se fosse numa linhagem ser o primeiro, Abraão ser o primeiro. Então, o pai Abraão e o Deus de Isaac, que é o pai físico dele especificamente mesmo. Seus descendentes serão como o pó da terra. Então, Deus está reafirmando a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Ele está reafirmando o que ele falou a ele. Até porque muitas coisas se perdem, né, com gerações. Se você não ensina o filho, se não ensina o filho do filho, se não ensina o filho do filho do filho. Então, Deus estava ali reforçando a ele que os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: Sem dúvidas, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Então aqui não é como a gente, né, que hoje faz oração, fala com Deus o tempo inteiro. Eles tinham outro método de falar com Deus, era no altar, era fazendo as ofertas, né, era o holocausto, tudo aquilo. Então, ali não era tipo, Deus está comigo o tempo inteiro. Ele estava com medo, ele estava saindo da cidade dele fugido, porque o irmão dele queria matá-lo, assim que o pai dele morresse e ele terminasse o período de luto, né, de Esaú, foi o que ele falou. Então, aqui Jacó está com medo. E aí ele está saindo da cidade dele, né? Ele está saindo ali de Canaã, onde eles estão vivendo, os cananitas, todo mundo ali, está saindo, indo para outro lugar. Então Deus aparece para ele e fala: Eu tô com você, eu vou cuidar de você e eu vou te trazer de volta para essa terra. E de fato, obviamente, né? Então ele está falando isso. E Jacó diz: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, nessa terra, nesse lugar específico. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E, obviamente, né, Jerusalém, Israel, é algo que quem já foi, quem sabe como é lá, você sente até energia diferente. E ali é a terra de Deus, foi escolhida a terra de Deus. Não importa o que as pessoas falam, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele ali é o lugar de Deus, é uma terra que Deus escolheu para ele, para fazer o povo, para todos dele ali. E quando ele fala a partir de você, seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados, isso vem porque Deus apareceu para esse povo específico. Então, esse Deus que a gente conhece é por conta de Israel, é por conta dos judeus, porque a gente não conheceria esse Deus, né? Sabe-se lá o que aconteceria com a gente até chegar um Deus aí, qualquer outro, para a gente acreditar. Então, a partir desse Deus, que é o verdadeiro, o criador de tudo, que se revelou a este povo, foi revelado ao restante. Obviamente, através de Cristo, a igreja, e nós temos acesso a esse Deus por conta desse povo escolhido, que rejeitou, obviamente, Cristo, né, os não messiânicos, mas que através desse povo que a gente conheceria. E aí ele continua. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou de pé como uma coluna, e derramou óleo sobre o seu pescoço. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto
dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele não está falando com Deus, né? Ele está falando de Deus. Ele não está desafiando Deus. Falando, então se o Senhor fizer isso, o Senhor vai estar comigo. Ele está dizendo, se Deus estiver comigo, ele está falando, né, Deus numa terceira pessoa. Ele não está falando com ele especificamente com Deus, ele desafiando a Deus. E aí é a primeira vez em que a gente vê, obviamente, Jacó fazer um voto com Deus, ou Jacó ter um relacionamento com Deus, ou ter algo assim forte com Deus, a gente entender que ali inicia o relacionamento dele com Deus dessa tal forma que ele fala: se o Senhor, se ele fizer isso, né, o Senhor fizer isso, ele será o meu Deus. E obviamente que essa é a promessa de Deus e ele é. Então ele fez esse voto. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele já ouviu falar do dízimo, ele já ouviu falar, e aqui ele faz o voto de, é a primeira vez que ele entrega de fato algo para Deus assim. E aí, obviamente, que a gente vai ver Deus na vida de Jacó aí por uns bons anos, a gente vai ver mais lá pra frente não, agora a gente vai ver que tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, tudo que ele planejava, tudo que ele pensava com a inteligência dele, tudo que ele arquitetava em relação ao negócio, business, ou o que ele falava, tudo, absolutamente foi abençoado por Deus. Assim como Deus, obviamente, falou e deixou claro aqui para ele. Tá bom? Finalizamos hoje o capítulo 28. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com o capítulo 29. Um beijo a todos vocês, bom descanso, bom restinho de noite. E é isso. Amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser, para o capítulo 29. Capítulo 29, deixa eu ver se tem anunciado. Jacó encontra-se com Raquel. E ali começa a história linda de amor ali. As tribos começam a surgir, né? As tribos dos judeus começam a surgir. A gente vai entender. Labão, a gente já viu que ele era uma pessoa, né? Não posso chamar ele de mercenário especificamente, mas o que deu a entender, foi quando ele viu que a irmã dele tinha o piercing no nariz e as pulseiras, né? Ele ficou bem, como eu falo, eufórico com aquilo ali, já foi logo encontrar Eliezer e tudo mais. Então a gente vai começar a ver esse relacionamento agora, e tudo que Jacó vai passar em relação a esse novo capítulo da vida dele, que Deus falou: não tenha medo. É novo, é difícil, parece monstruoso, mas estou com você, estou te protegendo. Eu acho que é isso que Deus faz com a gente também. Porque Jacó tinha uma promessa, um propósito. Nós também temos promessa e propósito. Mas, tá, isso não é papo de cristãos, não é papo de Bíblia, não, isso é um papo de Deus não cria ninguém sem propósito. Ninguém está aqui só para, né, nascer da batata, vamos dar purê de batata e vamos morrer batata. Não existe isso. Todo mundo que veio aqui tem um propósito. E o propósito, ele não tem que estar ligado com o nosso entendimento do que é um propósito. Ah, para ter um propósito de Deus, então tem que ser muito rico, ou muito isso, ou muito aquilo, ou menos aquilo. Um propósito é um propósito. Tem pessoas que vão ter propósitos X, Y, Z, e é por isso que a comparação de vida é sempre algo inútil, porque o seu propósito nunca vai ser ligado ao outro. Deus reúne propósito em pessoas, em grupos, família, em coisas. Então, todos nós temos uma promessa de propósito, todos nós temos um plano já designado por Deus, quando a gente, antes mesmo de estar na barriga da nossa mãe, que também é bíblico. Então, todos nós temos. Então, se ele fala para uma pessoa que tem propósito: estou contigo, não tenha medo, estarei com você enquanto eu tiver que te dar o que foi prometido, né? Estarei com você enquanto a minha palavra for cumprida, significa nós também. Então, quando um propósito ele é cumprido, quando ele é, né, Deus vai usando a gente e aí no momento, enfim, chega ao fim, chega o fim, mas Deus tem um propósito a todos nós, para todos nós. Então, siga firme, com fé, sem medo. E obviamente que é mais fácil falar do que fazer. Às vezes a gente vai sem fé, às vezes a gente vai sem medo, vai com medo, sem medo, ou com medo, tanto faz. Mas o foco sem fé não, mas o foco é a gente entender que ele está ali para suprir e cumprir com a palavra dele tudo aquilo que a gente acha que é impossível para ele, é difícil para ele, ou nada é. Ele está com a gente na nossa jornada, se obviamente a gente puxar ele e trazer ele para nossa jornada, né? E não quiser viver a nossa vida sem Deus ou da forma que a gente quiser viver, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês, um Boa beijo a noite. Denis, Um Graça, beijo, Thaís. um Até beijo, mais. Vi, um beijo, Lu, um beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, beijo. Beijo.